saudações a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar os organizadores do evento por essa iniciativa e agradecer a oportunidade de participar. Espero poder contribuir com o relato de minha experiência. De antemão, peço desculpas pela informalidade da apresentação, de certa forma ilustra esse contexto emergencial, no qual estamos utilizando equipamentos que não são tão adequados assim à gravação de videoaulas, mas que, no entanto, nós não fugimos, né, da responsabilidade de discutir a situação em que o ensino se encontra e aproveitar para colocar em pauta, né, as nossas dificuldades, de tudo isso que nós estamos passando. Acredito que em todos os lugares, em todas as regiões, tanto do Brasil quanto de outros países também. Eu vou colocar a apresentação aqui, peço que vocês acompanhem, por favor, e vamos conversando enquanto isso. Bom, o tema que nós escolhemos, né, que é sobre as inovações disruptivas no ensino remoto emergencial, tem por base as ideias de Christensen, teoria que ele usava na área empresarial, e embora essa ideia de inovação tenha sido aplicada inicialmente nessa área financeira, de empresas, o conceito migrou para outros campos de trabalho de forma positiva e passou a nomear ações impactantes de inovação e renovação. Então, esse conceito do inglês disruptive, que tinha uma conotação negativa, passou a ser usado de forma bem positiva, né, com o sentido, como eu disse, de inovação. Algo que vem impactar, né, o meio, no trabalho e as ações e relações humanas de forma positiva. No contexto educacional, significa abandonar métodos, práticas tradicionais, adotando, por exemplo, metodologias ativas, e deixando para trás as formas convencionais de ensino e aprendizagem. João Luiz de Almeida Machado resume isso muito bem nessa fala. A disrupção exige desprendimento de práticas tradicionais, convencionais e demanda a superação de entraves que não são apenas objetivos materiais ou palpáveis. Há toda uma cultura a ser revista, repensada, reformulada. Uma nova escola, talvez, nem devesse ter esse nome. Certamente poderia ampliar sua atuação para fora dos muros e salas de aula. Precisaria estar integrada de forma direta com o mundo externo, teria que rever as relações entre mestres e aprendizes, precisaria entender e usar da melhor forma possível as tecnologias de informação e comunicação. Então, esses dizeres são de maio de 2018, né? Então, nós temos já um caminho percorrido, né, de tentativa de fazer essas disrupções na educação, né? Então, embora exista um esforço em superar esse convencionalismo na educação, a real disrupção acontece de forma emergencial, imposta por uma pandemia. Ou seja, nós tivemos que passar de uma hora para outra de aulas presenciais no ambiente físico para o ensino remoto. A princípio, o que se percebe é a tentativa de transposição do modelo tradicional no ambiente físico para o ambiente virtual. Então, se fizermos uma análise comparativa do momento de pré-pandemia para o momento de durante a pandemia, nós vemos que houve uma tentativa de transpor tudo aquilo que se fazia no ambiente físico para o ambiente virtual. Então, não houve assim, grandes transformações, mas assim, uma mudança de algumas estratégias, algumas ferramentas que, né, foram, vamos dizer assim, obrigatórias para que se pudesse manter as aulas durante esse período de pandemia. Então, o que se fazia no ambiente físico, tentou-se fazer, né, da mesma forma no ambiente virtual. Entretanto, nós apontamos alguns aspectos positivos, né, nessa transposição, que, primeiramente, foi a possibilidade
de manter as aulas de forma remota. Isso foi extremamente positivo para que não se atrasasse esse calendário do ano letivo, né? Para que não se quebrasse essa sequência de aprendizagem, embora fosse modificada, mas se deu continuidade às aulas, né? E toda a tentativa, né, de se aprimorar essas aulas, né? O tempo todo a instituição se esforçou para, né, aprimorar os recursos da plataforma, inserir novas ferramentas, sempre dando suporte técnico, pedagógico. Então, houve um grande engajamento da direção da escola, coordenação, professores, todos os funcionários em prol, né, dessa continuidade das aulas, né, e que isso tivesse um efeito, né, o menos traumatizante para os alunos e para os trabalhadores, né? E eu destaco aqui, como aspecto positivo, a possibilidade do uso de diferentes metodologias associadas a tecnologias. Então, dentro desse ponto positivo que eu apontei aí, né, eu poderia colocar aí como exemplo, né, o relato dessa experiência que está no âmbito dessas novas metodologias, né, associadas a tecnologias. É a sala de aula invertida. Esse tipo de metodologia ativa é um bom exemplo da inovação disruptiva, uma vez que descentraliza o papel do professor e oferece ao aluno maiores oportunidades de gerenciar sua aprendizagem. Então, nesse caso, né, foi feito um trabalho com o livro e com o filme. As áreas curriculares que foram trabalhadas: linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, as disciplinas afins, né, analisando-se conteúdos que são do programa, né, entrelaçando esses conteúdos de uma forma que se pudesse fazer um diálogo entre essas duas obras, né, de estruturas diferentes, mas com a temática semelhante, analisando principalmente a linguagem literária e a linguagem do cinema, abordando os aspectos como intertextualidade, metalinguagem, que antes, né, já haviam sido abordados em sala de aula, mas que com este trabalho, né, foi possível enriquecer esses conteúdos. Os participantes foram alunos de uma turma de primeiro ano, de uma escola privada no interior de Minas, e a professora de literatura. Durou, né, cerca de um mês, durante 8 aulas, que são aulas remotas, 50 minutos. E foram usados vários recursos, né, além dos recursos impressos, também foram utilizados os PDFs, links, né, plataformas e todos os instrumentos disponibilizados pelo meio virtual, né, e outras coisas que vieram, né, que foram sendo acrescentadas pelos próprios alunos, né, que a gente pode aproveitar. Bom, por que essa metodologia é disruptiva? Né? Porque ela inverte a estrutura da aula tradicional. A aula expositiva, né, que é adotada predominantemente até hoje, é a opção, né, da maioria dos professores. Essa aula invertida, né, como o próprio nome diz, inverte a ordem dessa aula. Então, no primeiro momento, o professor prepara um material, né, escolhe as obras, e depois que tudo escolhido e preparado, ele compartilha com os alunos explicando essa proposta. Então, nesse primeiro momento, ele não vai explicar, aprofundar o tema, né? Ele vai passar para os alunos essa tarefa de pesquisar, né? De fazer uma análise por conta deles, né? A segunda fase, em que eles acessam o conteúdo, leem o livro, assistem ao filme e realizam atividades, e eles vão gerenciando essas atividades com o suporte do professor, mas sem muita interferência. E no terceiro momento, é o momento do encontro, né, em que essas atividades são realizadas presenciais, mas no ambiente virtual, através de debates, questões propostas pelos alunos, questões propostas pelo professor, atividades colaborativas, e aí vão se criando, né, novas propostas de escritas e tal, mas de uma forma bem colaborativa e bem participativa.
A gente pode perceber, né, com a aplicação dessa metodologia, essa experiência, os avanços, que são bastante, né, são muitos. O aluno impõe seu próprio ritmo de aprendizagem, né, há uma flexibilidade de acesso ao conteúdo, a aprendizagem é mais dinâmica, há uma proximidade maior com a tecnologia que antes, né, com as aulas presenciais físicas, não era tão, né, explorado. O exercício de autonomia também cresce nesse ambiente, o acesso à variedade de recursos e o exercício da criatividade. Já as dificuldades encontradas nesse tipo de método é a autodisciplina, a imaturidade para lidar com essa aprendizagem, né? De gerenciar essa aprendizagem, porque são adolescentes, né? Que ainda não têm condição de se impor um ritmo, né? Embora seja possível, mas eles ainda não têm esse controle, né? O domínio da tecnologia ainda também é pouco em relação ao uso, né? Embora se use muita tecnologia, não se domina tudo que é necessário. Há os problemas técnicos, como acesso à internet, né? Computador que estraga, defeitos. A metacognição, que é trabalhar com as habilidades, né? Escolher as habilidades, selecionar o que se tem que ser aprendido, né? Nesse contexto. E a interação também fica um tanto quanto comprometida, porque, embora haja uma interação virtual, a interação face a face faz falta. Então, analisando essa experiência, nós consideramos vários achados, né, nesse contexto emergencial, e que poderíamos manter no retorno às aulas presenciais físicas. Né? O maior domínio e uso da tecnologia nas aulas presenciais, a variedade de recursos digitais, o uso equilibrado entre material impresso, digital e virtual, maior contato com os alunos, maior envolvimento da família, a flexibilidade de acesso aos materiais e a combinação de aulas em ambientes físicos e remotos. Por outro lado, nós consideramos que ficaram perdidos ou que ainda não foram encontrados os seguintes aspectos. Né? O impacto emocional nos alunos profissionais de educação é algo que, né, com muito custo, vai ser bem complicado se recuperar, assim como a aprendizagem que ficou, né, comprometida com esse distanciamento. O protagonismo do aluno e a autonomia, embora a gente, né, venha tentando colocar isso em pauta, chamar atenção para isso, também não se chegou ao ponto que deveria, né, poderíamos chegar. Continua ainda, né, o tradicionalismo do professor centralizando o ensino, a aula gira mais em torno do professor, mesmo com toda essa ruptura do ambiente físico, percebe-se que foi mantida essa aula tradicional, mesmo com os meios virtuais. Conteudismo, que é a exigência, né, de se estudar todo o conteúdo das apostilas, avaliação quantitativa e não processual, e a subutilização da tecnologia são pontos ainda que ficaram perdidos, né, que precisam ser potencializados. E a partir desse protagonismo do aluno e da subutilização da tecnologia, os encaminhamentos pós-pandemia, na minha opinião, seria a adoção da metodologia híbrida no ensino. Seria a conciliação da educação à distância ou online com o ensino presencial. As aulas e materiais virtuais seriam intercalados com as atividades presenciais, em grupo com supervisão do professor. Como diz Daniel Castanho, o mundo será cada vez mais híbrido e vemos um aprofundamento na permeabilidade entre o on e o offline e na indissociabilidade entre o físico e o virtual. O ambiente físico é tão importante quanto as relações que se dão fora dele. Ou seja, é quase que impossível hoje, né, você viver separando esses dois mundos. Né? É preciso que a educação também inclua esse diálogo do virtual com o presencial, com o físico,
o online e offline, que são duas faces, né, que estão intimamente ligadas, principalmente com o desenvolvimento das tecnologias, né? E a partir daí, né, que é uma tendência mundial, o ensino híbrido, então, seria, de acordo com a minha perspectiva, uma forma de se usar os recursos tecnológicos de maneira mais eficiente na educação, né? E assim, eu finalizo essa apresentação, breve, mas que espero que seja, né, de valia, que seja uma contribuição para essa problemática que estamos, né, tentando achar os ajustes, né? Agradeço a atenção de todos e espero que esse tema permaneça na agenda dos educadores em constante discussão. Muito obrigada. E aqui eu deixo alguns links, né, caso vocês queiram consultar. Que nós nos vejamos em breve em alguns eventos. Um abraço a todos, mais uma vez agradeço a atenção, espero que tenha contribuído, né, e que quero também assistir as apresentações de vocês.